Se tudo isso que você fez não funcionar e o branco aparecer de qualquer maneira, o que fazer? A primeira coisa é: retome o assunto mudando a abordagem. Você pode usar frases de conexão, como por exemplo, o que eu quero dizer com isso é... Ou, o que podemos entender disso que eu disse é... Porque quando você muda a abordagem, o seu cérebro, e deixa essa lacuna, o seu cérebro naturalmente vai preencher essa lacuna com o tema que você estava falando. Funciona muito. Quando você muda a forma de falar, realmente o cérebro te ajuda a lembrar daquilo que você estava falando e completa aquela lacuna para você. Isso ajuda demais. Número 2. Tenha uma história pessoal. Você está lá falando, de repente sumiu aquilo que você tinha para falar. Lance mão de uma história. Uma história, pelo amor da Santa Madre Mia, uma história que tenha a ver com o tema que você está falando. Então, por exemplo, você está falando sobre um projeto X ou Y, ou falando de uma determinada situação que aconteceu, não importa o que seja, procure ter na sua cabeça uma história, de preferência pessoal, que tenha a ver com aquilo. Porque quando você esquecer, se você esquecer do tema principal, você pode lançar mão da história. Então eu estou aqui falando do projeto de renovação, no meu caso, por exemplo, que eu era da área de tecnologia, renovação do data center, ampliação dos serviços de tecnologia. Aí estou falando lá, de repente esqueço. Eu poderia lançar mão de uma história do tipo... Inclusive isso me lembra uma outra empresa que eu trabalhei, onde eu fiz um projeto parecido, lá. E aí você conta uma história curta sobre aquele assunto. No final dessa história, se mesmo no final da história, com essa pausa mental, você não conseguir lembrar do tema ou do que você estava falando, você pode simplesmente virar para a sua audiência e dizer assim: muito bem, pessoal, então onde a gente estava mesmo? Entende? Eles mesmos vão te ajudar a retomar o fio da meada. Se isso não funcionar, se nenhum desses outros tópicos não funcionar, se nenhuma dessas outras dicas funcionar, passe para o próximo tópico. Quem fez a apresentação foi você. Quem sabe o que vai falar na sequência é você. Então, se você não conseguiu concluir esse tópico aqui, simplesmente passe para o próximo. Como ninguém sabia, ninguém tinha ideia do que você ia falar, não vai ter problema nenhum. E você pode, inclusive, retornar ao tópico anterior, depois que você se lembrar do que você tinha para falar, citando assim: pessoal, inclusive, deixa eu voltar para o tópico anterior que eu lembrei de uma coisa importante. Aí você volta, fala daquilo e continua a sua apresentação.